Bom dia, pessoal! Bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo. Dia de estar aqui com você, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Assista o vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like. Se esse vídeo fizer sentido para você, se você souber de alguém que está precisando desta palavra, compartilhe com essa pessoa. Envie nos seus grupos de WhatsApp, envie para aquela pessoa que você sabe que precisa desta palavra. Nós estamos aqui iniciando a série As Dores da Vida. Muitas vezes nós começamos um novo ano e é muito engraçado que as pessoas começam um ano cheio de expectativa, e cheio de vida, e cheio de determinação, e cheio de metas. Mas para algumas pessoas, o virar o calendário não muda alguns cenários. O virar o calendário não muda algum sofrimento que às vezes nós estamos enfrentando. Algumas dores que nós precisamos lidar. E eu vim aqui para conversar com você, para trazer uma palavra, para te encorajar e para te dizer que apesar das dores da vida, existe algo que pode ser contemplado, existe algo que pode ser bom, existe algo que Deus pode trazer para a sua vida. E aí eu quero fazer uma leitura aqui bem rápida no livro de Gênesis 41, é onde relata que a história de José da Bíblia. Eu gosto muito da história dele. E aí diz assim, 41:9. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa. Aqui começa esse capítulo falando ao final de 2 anos. 2 anos haviam se passado em que esse copeiro tinha tido um sonho, que ele tinha sido restaurado para viver lá com o faraó. E aí, depois de 2 anos, então José ficou 2 anos na cadeia esquecido. Ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, ele interpretou e ele disse assim: lembre-te de mim, ele falou para o copeiro. E aí o copeiro completamente esqueceu de José. E José foi então, passou esses 2 anos ali, encarcerado, preso na prisão. E aí depois desses 2 anos, Faraó tem um sonho, e na hora que ele tem um sonho que ninguém conseguiu interpretar, aí o copeiro se lembrou então de José. E aí fala aqui que Faraó mandou chamar José. Eu não sei o que você tem passado, qual é a dor que você tem enfrentado. Hoje eu gostaria de dar ênfase numa coisa chamada falta de dinheiro. Muitas vezes nós enfrentamos essa dor. Isso acaba sendo uma dor, porque é muito difícil quando você não tem recurso suficiente para bancar as suas necessidades. Eu falo assim, quando a gente tem o dinheiro que banca as nossas necessidades e às vezes nos falta para aquilo que é supérfluo e a gente quer se sentir mimizento, cheio de dor, isso não é uma dor que você possa se colocar como alguém que está faltando o básico, o necessário na sua casa. Quando você enfrenta algo que falta para você alimentar os seus filhos. Nós estamos no começo do ano e a gente vê aí os pais comprando material escolar, comprando mochila, comprando uniforme, e muitas vezes você pode estar num cenário que você não tem esse recurso, que você não tem isso para fazer pelo seu filho, e isso com certeza dói na alma de um pai, de uma mãe. A gente enfrenta essa dor, e eu estou falando aqui com vocês, com alguém que tem propriedade. Não, graças a Deus que hoje eu tenha passado por algo do tipo, porque graças a Deus, Deus tem me dado o suficiente para arcar com as minhas necessidades. Mas eu já fui uma criança que teve uma infância onde os meus pais não tinham para suprir as necessidades, onde nós passamos literalmente por algumas situações de não ter o que comer, de realmente não ter um material escolar novo para levar para a escola, de não ter um uniforme, de não ter um tênis, de não ter uma mochila. E eu falo isso porque foi exatamente assim que eu passei a minha infância. A falta do dinheiro, a falta do recurso para suprir as nossas necessidades se torna realmente uma dor, se torna realmente algo que muitas vezes muda os seus dias. Você se torna uma pessoa muitas vezes impaciente, muitas vezes você se torna uma pessoa chateada, uma pessoa triste, amargurada. Essa necessidade que não está sendo suprida na sua vida acaba trazendo para você dias de angústia. Então essa é uma dor muitas vezes na nossa alma. Mas aqui, como a palavra de Deus diz, que se passaram 2 anos, eu não sei quanto tempo talvez você esteja vivendo um cenário assim, quanto tempo você está vivendo num cárcere, quanto tempo você tem vivido uma prisão muitas vezes de humilhação, uma
prisão muitas vezes de passar necessidade, muitas vezes de precisar dos outros, muitas vezes de ficar se humilhando para um ou para outro. Então, eu não sei quanto tempo talvez você possa estar vivendo isso, mas eu quero te dizer que a prisão tem fim, o cárcere tem um fim. Você vai ser lembrado, alguém vai lembrar o seu nome, alguém vai mencionar o seu nome, alguém vai se lembrar de você e você vai sair dessa prisão. E assim como José, depois que passou por tantas coisas que passou, ele foi colocado num lugar de honra, ele foi colocado num lugar de recursos, ele foi colocado num lugar de destaque. E eu tenho certeza que Deus, assim como fez com José, se você colocar a sua confiança, a sua esperança nele, porque a palavra nos diz que José, enquanto estava na prisão, enquanto estava vivendo o seu cárcere, tudo que ele tocava as mãos era abençoado. Então José foi uma bênção por onde ele passou, por onde ele esteve, ele foi uma bênção. Então eu acredito que José não era um reclamão, um murmurão, que ficava se lamentando de estar ali esquecido, abandonado, que ninguém lembrava dele, que ele abençoou a vida daquele copeiro e aquele copeiro simplesmente se esqueceu dele. Não, José esteve ali na prisão, no seu cárcere, e foi uma bênção. Então não importa o cenário que você esteja vivendo ou passando, seja uma bênção, glorifique a Deus, abra sua boca para abençoar, abra sua boca para bendizer, faça o bem que estiver ao seu alcance, para quem estiver ao seu lado, o seu próximo, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que encontre ânimo e contentamento naquilo que você tem, apesar de muitas vezes estar te faltando o básico. Confie em Deus, coloque a sua esperança nele, e eu tenho certeza que o Senhor vai tirar, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai te tirar desse cárcere, o Senhor vai te colocar em posição de honra, o Senhor vai te colocar num lugar elevado, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Não se prenda, não se limite ao que você está vivendo hoje, viva aquilo que o Senhor tem para você, confie em Deus, coloque a sua esperança nele, entregue a Ele as suas ansiedades, os seus anseios, os seus dias de dificuldade, os seus dias de necessidade, coloque diante do Senhor. Se você tiver que chorar, se você tiver que se humilhar, faça isso perante o Senhor e tenha confiança nele, esperança nele, que Ele é poderoso o suficiente para mudar qualquer situação. Não se limite, não se coloque numa posição de coitadinho e fique assim para sempre. Não, tenha certeza, tenha esperança. Enquanto você estiver passando pelo processo, enquanto você estiver no cárcere, enquanto você estiver vivendo as suas necessidades e dificuldades, coloque a sua esperança em Deus. E eu te falo isso, como eu falei, com propriedade, porque eu tive uma mãe assim, que nós passamos por muitas dificuldades na minha infância, por muitas limitações, por muitas coisas que muitas vezes a gente tinha vontade de ter e conquistar e a gente não conseguia, não tinha recurso. E eu vi muitas vezes a minha mãe de joelhos na cama dela, todas as manhãs, na beira da cama, era ali que ela falava com o Senhor. Muitas vezes ela poderia estar falando para Deus: Senhor, eu não sei nem o que eu vou dar para os meus filhos hoje, mas o Senhor vai prover na nossa vida. E eu escutava ela ali em lágrimas, e eu escutava ali ela falando com Deus, e ela se levantava daquele momento de oração, e ela tinha um dia lindo, um dia abençoado, ela colocava os louvores, e ela cantava, e ela era feliz, e ela abençoava as nossas vidas como filhos. E muitas vezes ela falava assim para mim: filhinha, não se preocupa que você não tem isso agora não, Deus vai te dar, você vai ser muito abençoada. Então minha mãe sempre liberava palavras de bênção para minha vida. Então eu agradeço a Deus hoje. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi porque eu tive uma mãe de oração, uma mãe que se posicionou, uma mãe que, apesar do cenário que nós vivíamos, ela era uma mulher de fé. Então é isso que eu desejo que você seja. Se posicione como um homem de fé, como uma mulher de fé, como alguém que vai mudar a história dos seus filhos. Se talvez a sua história até hoje não foi mudada, através da sua oração, através do seu clamor, você vai mudar a história dos seus filhos. Porque eu vejo isso hoje na minha vida, na minha casa. Eu não sou aquelas pessoas que falam que eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho, mas Deus tem me abençoado ao ponto de eu poder dar ao meu filho o que eu não tive. Confie no Senhor. O cárcere tem fim. As dores da vida, ela não vem para te matar, ela vem para te forjar, para te fortalecer, para te colocar de pé. Coloca a sua esperança no Senhor. Declare vida, declare alegria, seja uma fonte inesgotável de vida. Nós vamos encerrar esse vídeo e eu quero declarar que você vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida mediante a sua fé, mediante o seu posicionamento, mediante aquilo que você tem colocado diante de Deus. Abandone a reclamação, a murmuração e agradeça ao Senhor apesar de. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu vi, foi assim que a minha história foi mudada e transformada. Então as dores da vida, elas existem sim, a gente não pode fazer vista grossa. Muitas vezes nós enfrentamos muitas necessidades, muita escassez financeira, mas isso não pode te parar, isso não pode te limitar, isso não pode te impedir de sorrir, de agradecer a Deus, de acordar feliz, de trazer felicidade para sua casa, para sua vida, para as pessoas que estão à sua volta. Não faça da sua felicidade a condição de status, de dinheiro, de posição. Não.
Que a sua felicidade seja o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que essa semana seja uma semana de prosperidade sobre a sua vida. Eu declaro que o seu cárcere está chegando ao fim, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo da Cláudia.